Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa manhã. Por já, Senhor Deus, nos encontrarmos aqui, Senhor, para mais uma live, para mais um momento em que estaremos orando, adorando o teu santo e bendito nome. Nós convidamos o Espírito Santo de Deus para estar conosco, ó Deus, ministrando sobre nossas vidas, recebendo nosso louvor, nossa adoração nessa manhã, falando, ó Deus, alcançando corações, ó Deus, de tantas pessoas que estarão nos ouvindo nesse momento. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua presença. Louvamos o teu nome pelo teu sustento, pela tua graça, por nos colocar de pé, Senhor, para sermos usados como canais de bênção nas tuas mãos. Abençoe cada uma irmã, cada um irmão, cada uma pessoa, Deus, que vai ser alcançada por essa live, por essa mensagem. Que ela venha falar aos corações, assim como tem falado ao meu, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Zenilda, Pai do Senhor, Deus te abençoe, já está aqui conosco. Denise, bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando algumas irmãs chegarem para nós começarmos a esse culto, a estudar a palavra de Deus, a deixar Deus falar conosco, assim como já falou comigo. Deus usar como um canal de bênção na vida de vocês. Louvado seja Deus. Denise Aparício, obrigada pela força, minha amiga. Deus te abençoe. Conseguimos chegar, né? Tivemos alguns empecilhos no início, mas graças a Deus conseguimos chegar a tempo e bem para poder ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos adorando, vamos orando, vamos intercedendo e vamos deixar o Senhor falar conosco. Assim como tem falado em todas as lives, tem sido bênção, nós temos aprendido muito. Ana Oliveira, a paz do Senhor Jesus, bem-vinda aqui conosco mais uma vez. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Raquel, Gorete, querida Raquel, Deus te abençoe. É sempre um prazer. Débora, querida, Débora Escarlate, voz linda, que Deus te abençoe, querida. É sempre um desafio, é sempre nós temos sempre barreiras para chegarmos aqui. Não é fácil para ninguém, mas o Senhor é aquele que nos capacita, que nos ajuda naqueles momentos que a gente está mais precisando, porque estamos aqui apenas para ser instrumentos nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando mais uns minutinhos e estaremos lendo a palavra, estaremos fazendo algo um pouquinho diferente hoje. Geralmente eu começo louvando, às vezes chamo alguém para cantar comigo, para tocar, mas hoje vamos começar um pouquinho diferente. Eu quero começar expressando, né? Estou só aguardando mais um pouquinho, eu quero começar a live expressando gratidão, né? Expressando gratidão principalmente a Deus e também às guerreiras. Eu vou falar os motivos que estão me deixando feliz nessa manhã e que inspirou o título dessa mensagem. Eu queria já dizer de antemão que foram algumas atitudes e acontecimentos das guerreiras de oração dos últimos dias para cá que me inspiraram para o título dessa mensagem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já se passaram 4 minutinhos. Eu vou começar e eu sei que muitas irmãs vão assistir depois também. Eu queria começar antes de tudo, eu já orei, mas eu vou orar mais uma vez. Eu vou orar e convido você que possa fazer essa oração comigo também nessa manhã. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pelas tuas grandes bênçãos sobre as nossas vidas. Nós te louvamos pelo teu cuidado e proteção. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que olha para as nossas vidas. O Senhor nos observa. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o que vai no profundo da nossa alma.
O Senhor é aquele que sonda os nossos pensamentos e nosso querer e nossas atitudes. Estamos aqui, Senhor, para obedecer a Tua voz, obedecer a Tua vontade, fazer, ó Deus, a Tua obra, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas serão alcançadas por essa mensagem? Quantas pessoas são alcançadas pelas mensagens das nossas queridas irmãs? Quantas vidas são transformadas, são edificadas? Às vezes, Senhor, passamos rápido por uma live e naquele rápido, uma palavra, como aconteceu essa semana passada com a nossa irmã Darcilene, passei rápido pela live dela, na minha agitação, e uma palavra que ela falou penetrou no meu coração. Então não é ouvir a mensagem toda, é prestar atenção porque o Senhor fala conosco nos detalhes. Receba, Senhor, essa adoração, esse culto nessa manhã e fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Regina Celes, Deus abençoe. Sueli Costa, Deus abençoe as nossas queridas irmãs que estão chegando aqui também agora para nós adorarmos ao Senhor. Eu gostaria de começar falando uma palavra de saudação e de agradecimento. São todas muito bem-vindas, mas eu gostaria de falar uma palavra de agradecimento. Ano passado, por causa da pandemia, do distanciamento, da quarentena, nós não pudemos realizar a nossa festividade da União Feminina, que seria no mês de abril, porque em março tudo foi fechado, tudo parou, o Brasil parou, o mundo parou. Então nós não podemos realizar a nossa festa. E nesse tempo de quarentena, nesse tempo de distanciamento, aconteceram algumas coisas. Aconteceu na minha igreja e sei que aconteceu na igreja de muitas de vocês também. Nós tínhamos, até março do ano passado, uma união feminina com 25 mulheres. Olha, né, Santana, Deus te abençoe. Quando íamos cantar, louvar o Senhor, aquele monte de mulher lá na frente, aquela coisa bonita. Mas no meio da pandemia, nós tivemos muitas perdas. Graças a Deus, ninguém morreu de Covid nem de doença nenhuma. Ninguém da nossa igreja, ninguém da União Feminina. Mas muitas pessoas saíram, tomaram outros rumos, foram para outras igrejas. E teve um domingo que, quando nós voltamos aos cultos presenciais, foi chamada a União Feminina para cantar. E quando chegou lá na frente, tinham 6 ou 7 irmãs. E aquilo, para a gente que é líder, para a gente que está acostumado a ver aquele monte de mulheres, ver apenas 7, aí meu coração se dividiu ao meio. Por um lado triste, mas por outro lado agradecida a Deus pelas fiéis que permaneceram, que ficaram roendo o osso ali comigo até o fim. E esse ano, dia 17 e 18 de abril, nós pudemos programar, ensaiar e agradecer a Deus por mais um ano de vida do nosso departamento. E eu pude contar mais uma vez com a participação das guerreiras de oração. Eu pude contar com muitas irmãs que puderam estar presentes, abrilhantando a nossa festa. E pude contar no sábado, dia do meu aniversário, com a minha querida pastora Aline. E domingo, pastora Sônia. 2 pessoas completamente de estilos diferentes para pregar, mas igualmente usadas pelo Espírito Santo de Deus para edificar as nossas vidas. Foram mensagens do mesmo tema. Mulheres que lutam em tempo de guerra. Irmã Sônia, anjos, Deus te abençoe, querida. E nós pudemos ver ali o Senhor ministrando de um jeito no sábado e outro no domingo, mas a essência é a mesma, o objetivo mesmo. E eu queria agradecer desde já, pastora Aline e pastora Sônia, muito obrigada por mais uma vez atender o nosso convite e ter sido deixado ser tão usadas pelo Senhor naqueles 2 dias. E também agora, recentemente, domingo passado, nós oferecemos um culto em ações de graças pela... Oi, mãe Elzi, Deus te abençoe, minha linda, acabei de falar com ela agora há pouco, Deus te abençoe. Nós pudemos fazer um culto em ações de graças pelo aniversário da nossa líder, nossa irmã Denise. Oferecemos ao Senhor um culto em ações de graças pela vida dela. E foi uma coisa engraçada que haviam sido convidados, a Denise nem sabe disso, alguns amigos pastores dela que não puderam estar. Aí o pastor Edivaldo me procurou. Eu falei assim, vou chamar uma das guerreiras.
né, uma guerreira para pregar num culto de uma guerreira, de aniversário de uma guerreira. E eu procurei algumas pessoas que, com certeza, os motivos apresentados foram completamente compreensíveis, né? E, de repente, uma irmã falou que não podia porque Santa Ceia na igreja, a igreja dela é pequena. Vocês vão entender porque eu estou falando disso tudo. É a igreja pequena e ela e o esposo ajudam na ministração do louvor. E ela me pediu desculpa, foi que eu não podia. Aí eu fui procurando e falei assim, eu vou tentar mais uma pessoa. Aí eu tentei a irmã Ranieide, a minha lindinha, a menina sorriso. Eu falo que ela é a menina sorriso, Ranieide. E Ranieide me disse que daria a resposta, que teria que falar com seu esposo. Claro, ela não poderia ir sozinha, dependia do esposo. Eu fiquei aguardando. Essa outra irmã que tinha dito que não por causa da Santa Ceia, porque ela era muito útil na igreja, o pastor ela não ia liberar, ela ficou tão incomodada com essa situação de eu não ter conseguido alguém, que ela me procurou mais umas 2 ou 3 vezes. Irmã Leda, se não conseguir alguém, a irmã me avisa, que eu converso com o meu pastor, eu dobro o meu pastor, eu converso com ele, mas não vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Eu tenho até uma mensagem já para dar. Então, irmã Eliane Ribeiro, guarda essa mensagem aí no óleo aí, que eu vou te chamar brevemente para colocar ela em prática, tá? Foi a irmã Eliane Ribeiro. E, oh meu Deus, como é que Deus é maravilhoso. Aí a irmã Ranieide me liga, me manda mensagem falando, tá tudo certo, irmã Leda. Eu falei, oh glória a Deus. E aí foi a irmã Ranieide com outras guerreiras e a palavra foi maravilhosa, ela foi extremamente usada pelo Senhor, ela não imagina o quanto. No início ela estava nervosa, ela ficou muito insegura na hora e ela estava nervosa. Mas quando ela engrenou a primeira, minha filha, foi embora que ninguém segurou. A bichinha, mas fez bonito. E o Senhor usou em palavras proféticas. Ela pregou fazendo revelações da mensagem sem ela perceber de coisas que estávamos passando. E nesse cenário todo de guerreiras, a gente chama uma guerreira para cantar, ela vai, chama outra para pregar, ela vai, chama outra para ministrar, ela vai. Isso tudo me inspirou a falar sobre algo nessa manhã. Eu estava orando ao Senhor pedindo uma mensagem e foi fluindo esses pensamentos na minha cabeça, essas lembranças e tantos comentários que foram surgindo depois. E eu vou falar sobre a unidade da igreja, a unidade de Cristo. Eu queria que você, nesse momento que você puder, onde você estiver, leia a palavra do Senhor comigo, que é a unidade da fé, lá no livro de Efésios, que diz assim, eu vou ler para vocês. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Querida irmã Ana Paula Ferraz, que eu amo muito, Deus te abençoe, bem-vinda aqui conosco para estudarmos juntas a palavra do Senhor. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas agora foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? É uma pergunta. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Até que chegamos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Aí o 16 diz... o 15:16, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas,
segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Oh, minhas lindas, que palavra maravilhosa! Unidade, união, mesmo sentimento. Olha só, qual o significado de união na Bíblia? Unanimidade de sentimento, afeição ou conduta, tal que deveria existir no meio do povo de Deus. Unanimidade nas mesmas verdades de Deus e não humanas e pessoais interpretações da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a unidade, a unanimidade, ela leva na visão de reino. Tudo que eu faço é para o reino de Deus. Tudo que eu faço é para crescimento da obra de Deus e não para para sustentar o meu ego, para aparecer, para que seja feita a minha vontade, porque quando nós fazemos a vontade do Pai, nós deixamos de fazer às vezes a nossa própria vontade, coisas que nós queremos fazer, outros compromissos, mas quando a gente pensa no reino, no crescimento da obra de Deus, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que você não se sinta preparada, aquele que te chama te capacita. Eu queria ler outro texto com você, que também fala sobre isso, que é em Filipenses, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim, olha que palavra linda que é a palavra de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha como é que esse texto fala de unidade. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Olha o que eu acabei de falar. Mas cada qual também para o que é dos outros. Não só a sua vontade, fazer a vontade do Pai para abençoar outras vidas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, para mim, é um dos maiores exemplos de um dos maiores exemplos de humildade, abnegação, porque Jesus, ele renunciou a si mesmo. Quando nós olhamos para a palavra na cruz, ele, lá no jardim de Getsemane, ele falou várias palavras para o Senhor do Getsemane na cruz. E uma delas foi: Senhor, se for possível, se for para fazer minha vontade, se for para ouvir o meu querer que está gritando dentro de mim, passa de mim esse cálice. Foi isso que Jesus falou. Mas Jesus em seguida completou: mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Quantos desafios nós enfrentamos que a gente tem algo para fazer, até para a obra do Senhor, mas às vezes não nos sentimos capazes, não nos sentimos capacitadas, não nos sentimos com dons para aquilo, e de repente a gente pensa em dizer que não, dá um não. Mas o nosso exemplo é Jesus Cristo, e ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Até na hora da morte, ele expressou a vontade de Deus, preferiu fazer a vontade de Deus. Muitos se sentem inferiores e capazes de realizar algumas atividades em suas igrejas, mas eu repito, aquele que te chama, te capacita. Pois quando nós aceitamos os desafios, estamos nos colocando nas mãos de Deus. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem, de um evento que aconteceu alguns anos atrás. A nossa líder da equipe de louvor dos jovens da igreja fez uma seleção de músicas para cantarmos na festa, muito difíceis. Falsetes, tons altos, arranjos. E nós, quando ela apresentou para nós aquela seleção de músicas, nós ficamos muito assustados. Nossa, mas essas músicas são muito difíceis. Nós vamos ter que ensaiar muito. Esses solos são muito complicados. E ela falou assim: não se preocupem.
vocês vão fazer o backing vocal, vocês vão fazer a base. A minha professora de música vai vir para solar. Aí nós, tranquilo, porque eram de músicas muito difíceis, tranquilo. E começamos a ensaiar sem a presença da professora de música dela que viria. A professora de música ensaiou separado. E nós falamos muitas das vezes, ela tem que participar dos ensaios conosco para que a gente faça toda uma harmonia juntos. E a moça muito ocupada. Aí, faltando apenas, acho que poucos dias para a festa, a professora de música ficou doente. Eu não lembro se ela tinha engravidado, precisava fazer repouso, alguma coisa assim. E não ia poder participar. Não havia mais como ensaiar outras músicas, estávamos já cansados, com a garganta doendo, de tanto ensaiar aquelas músicas, já sabíamos cantar a parte do back vocal. E de repente a dirigente chega para mim e fala assim: ela não vem, você vai ter que fazer os solos. Eu botei a mão na cabeça, mas como? Eu sou back vocal, eu não vou conseguir fazer, é muito difícil. Aí eu pensei e depois eu falei assim: mas se você me ajudar, se você ensaiar separado comigo, me der todo o kit para ensaiar, eu vou tentar. Então, no dia da festa, estava lá para a honra e glória do Senhor. Não tinha a voz que ela tinha, que a professora de música tinha, mas eu fiz para a honra e glória do Senhor e a festividade foi muito bonita para a honra e glória do Senhor. Então, às vezes, na nossa vida, nós, quando temos visão de reino, nós procuramos nos capacitar ainda mais para fazermos a obra do Senhor, não pensando em nós, mas no crescimento da nossa igreja, de onde nós adoramos ao Senhor. Quanto a um de nós, tenho certeza que as irmãs das lives vão concordar comigo. Quando fomos chamadas e convidadas para sermos um grupo de mulheres que vão estar em determinados dias e horários apresentando lives para o Senhor, alcançando vidas através do Facebook, olha, irmãs, eu vou te falar uma coisa. Todas nós trememos um pouco na base, porque estávamos acostumadas a pregar nas nossas igrejas, naquele número de pessoas, ou na igreja dos outros, familiarizados. Agora, essa ferramenta de Facebook, isso mexeu muito conosco, porque às vezes é mais fácil você falar em público do que falar na tela de um telefone. Certo? Então, mas isso nos fez, a mim e a todas as outras irmãs que fazem parte do grupo das lives, a nos aprofundarmos mais na leitura, nas experiências, estarmos mais antenadas para podermos fazermos um trabalho melhor a cada dia. E nós começamos a observar que as nossas lives não estão apenas alcançando as guerreiras de oração ou aqueles amigos que são passados para as guerreiras de oração. Existem pessoas e pessoas e pessoas de várias igrejas, várias denominações, até pessoas que ainda não aceitaram Jesus e de outras até religiões que estão assistindo as lives e estão sendo abençoadas com a palavra do Senhor, porque nós não retrocedemos, nós avançamos, nós crescemos, aceitamos desafios e temos pedido ao Senhor que nos capacite, porque Ele tem nos dado ferramentas para fazermos cada vez melhor para a honra e glória do Senhor. Amém, queridas? Quando a nossa irmã querida Ranieide, ela foi convidada, ela sentiu uma responsabilidade muito grande, mas eu disse para ela: querida, descansa no Senhor. E até falei para ela, como diz a música da Beatriz Andrade, deixa Deus te usar. E foi exatamente o que ela fez. Ela descansou nas mãos do Senhor, Deus a pegou e fez uma grande obra na vida da igreja, na vida dela, naquele dia. Recentemente, graças a Deus, em meio a tantas lutas, Deus me dá muitos testemunhos para contar. Recentemente, a líder dos adolescentes da minha igreja, olha, irmãos, eu sou há mais de 25 anos que eu sou líder de união feminina na igreja. Professora, líder, vice-presidente, dirigente de música, há mais de 25 anos, desde que eu me casei. E eu vou falar uma coisa para vocês. Há muito tempo que eu já tinha deixado de lado esse negócio de adolescente, de jovem. Eu não sou mais jovem, sou mais adolescente. Deixa para quem é mais jovem, mais adolescente, lidar com o departamento de adolescente. E sabe o que aconteceu? A presidente dos adolescentes, a líder dos adolescentes da nossa igreja, ela precisou se mudar. Ela foi morar no Rio. E a minha igreja, como a de muitas de vocês, também é uma igreja pequena.
Nós temos poucas pessoas de liderança na igreja. E eu louvo a Deus porque há 1 ano e pouco, 2 anos, a irmã Denise e o pastor Edivaldo vieram para a nossa igreja de novo. Eles já saíram, foram fazer missão em outro lugar e voltaram para a nossa igreja. E aí eu pude, não tendo outra pessoa, eu abracei a causa da classe dos adolescentes. Estou tentando fazer um trabalho com eles. E passei a União Feminina para a Denise estar junto comigo, me ajudando. Eu estou nos 2 departamentos. A Denise está me ajudando muito lá com as irmãs. E as irmãs abraçaram a causa, estão me sustentando em oração para que eu trabalhe com os adolescentes na igreja, que para mim é um gigante, é um desafio gigantesco. Porque há mais de 25 anos que eu não lido com adolescentes como dando aula, sendo líder, falando o linguajar deles, trabalhando com eles. Mas eu volto a repetir. Deus me falou isso ao coração, a visão de reino. Eu não tenho que fazer na igreja só a minha vontade. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque eu estou nas mãos dele. Eu estou seguindo o exemplo de Jesus, que na cruz do Calvário disse para ele: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele me deu o exemplo de que eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e Deus vai me dar experiências nesse departamento, eu tenho certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca se sinta inferior, nunca se sinta um tapa-buracos na igreja. Muitas das vezes, a primeira pessoa que foi chamada para ser líder, ou para pregar, ou para cantar, ou para dirigir o culto, não é realmente aquela que Deus queria que fosse. Então vai acontecer algum imprevisto para que a pessoa certa faça. E a pessoa certa, às vezes, é aquela que se sente despreparada, que não se sente capaz. Eu cantar, eu dirigir um culto, eu pregar, eu dar uma palavra, eu vou tremer, eu vou gaguejar, eu vou falar bobagem. Vai não, querida. Vai não. Aquele que te chama é aquele que vai te dar palavras, que vai fazer você ser uma bênção na vida de alguém. Você sabe disso, eu sei disso. Nós vimos que isso acontecer o tempo todo com pessoas serem grandemente abençoadas pelo Senhor. Sinta-se útil na obra do Senhor. Nós temos uma outra pessoa da palavra de Deus, da Bíblia, que deixou um exemplo lindo para nós. Eu queria que você lesse isso para a sua vida. 2 Coríntios 12, versículo 15, diz assim, apóstolo Paulo falando, 12:15. Ele disse assim, que essa palavra venha para nós nessa manhã. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Olha, irmãs, Paulo, quanto mais ele amava, quanto mais ele trabalhava, quanto mais ele sofria, ele mais amava. E ele era menos amado, porque haviam pessoas que odiavam Paulo pelo que ele estava fazendo. Então, eu achei lindo Paulo escrever: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Diga, querida, eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pela minha família, pela minha igreja, pela obra do Senhor, pelas almas que eu vou alcançar através das lives, através da ministração da aula, através de você que é dirigente de círculo de oração na sua igreja, você que não tem cargo na igreja, mas na sua casa você levanta de madrugada para apresentar pessoas ao Senhor, você vai ver os seus frutos, você está se gastando, assim como a missionária Denise tem falado, outras também têm se levantado de madrugada. Quantas das vezes a gente levanta às vezes para olhar o celular de madrugada e olha lá, tem sempre alguém, 3, 4, 2, 1 da manhã, lá de prontidão, orando, deixando orações, levantando, nem que seja para postar uma oração para abençoar a vida de alguém. Ô Solange Amaral, Deus te abençoe, querida. Então, irmãs, isso é um ministério muito lindo, é um ministério muito profundo, quando você tem essa unidade. Eu não vou pensar em mim, eu vou pensar no todo, eu vou pensar na causa do Senhor. Lá também,
em João, capítulo 15, eu escolhi bastante, alguns textos, tudo que fala sobre unidade. Eu acho lindo essa passagem do Senhor, que é João 15, a partir do verso 1. Olha, são palavras de Jesus. Que coisa linda, irmãs. Louvado seja Deus. Deus está falando através da palavra nessa manhã. Esse texto é a continuação das últimas instruções aos discípulos. Jesus aqui fala de unidade também. Olha o que ele diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha como é que Jesus fala de unidade. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, você não pode dar fruto sozinha, se não estiver na videira, louvado seja Deus. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Aleluia! Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ele ainda diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Oh Jesus, fala Senhor, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Nós também somos assim, tudo que temos visto, ouvido de Deus, nós temos feito conhecer a pessoa através das lives, através dos nossos ensinamentos, através dos grupos, através dos momentos de oração. E Jesus ainda termina falando aqui. Termina não, o texto é grande, mas eu vou parar por aqui. Ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse texto fala de unidade, esse texto fala de fazer a vontade de Deus, esse texto fala que Jesus nos escolheu, esse texto fala de amor, esse texto fala de ouvir e guardar e passar para frente os ensinamentos do Senhor. É um texto muito rico, só de ler, não precisa nem pregar, porque ele está falando por si mesmo. Então, quando nós fazemos convites e aquela pessoa atende o nosso convite, a gente vê amor. Quando você está, o pastor Manuel, ele contou isso no dia do culto lá de aniversário da Denise, e ele fala sempre para todo mundo aqui, para quem vem na casa dele. Eu sou testemunha disso. Ele diz assim, toda vez que as coisas apertam para o meu lado, ministerial, ou familiar, ou de pessoas que ele ama muito e que estão precisando de socorro, pastor Manuel chama a Denise e fala para Denise, aciona a tropa de choque, porque estamos precisando de ajuda. Irmãs, isso é lindo, isso é amor, é altruísmo, é fazer a vontade do Senhor, é estar ligado no tronco, na videira, na vara, é dar fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Querida, quando você for chamada para algo, convidada, não retroceda, avance, cresça, se coloque na posição que Deus vai te usar como instrumento para a honra e glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Ananias, Deus te abençoe. Então, o desejo que eu tenho nessa manhã, eu não vou me estender muito nessa manhã, eu até avisei
a minha querida Denise Aparício também, as irmãs, porque eu não passei muito bem durante a madrugada e eu amanheci passando mal. A minha garganta também, não tem nada a ver com Covid, tá? Minha garganta também doendo demais. Eu tô falando com os irmãos, não sei se os irmãos estão percebendo, com a garganta arranhando, muita dificuldade. Mas mesmo assim eu falei, não, nem que seja uma live de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, mas eu não vou deixar de fazer. E olha, minhas queridas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como que o inimigo trabalhou essa semana para que eu não estivesse aqui, para que meus planos durante essa semana fossem frustrados. Mas ontem à noite eu tive uma experiência tremenda com o Senhor, porque essa questão de unidade é muito linda, porque Deus, ele começa a falar com pessoas e mostrar para pessoas as dificuldades de uma outra irmã para que possa se levantar em oração. Ontem eu estava assistindo um audiobook que a irmã Denise colocou, do livro da Stormy Martin, Guerreiras de Oração. Irmãs, eu estava em casa, aí eu fui passar um pouco de roupa e coloquei minha caixa de som para ouvir o livro, o audiobook, porque a minha vida, as irmãs me perdoem, eu não estou tão presente nas lives, eu estou trabalhando o dia todo, eu não tenho às vezes como ouvir, eu saio cedo, chego tarde, chego em casa tudo para fazer, e às vezes no horário da live eu já não estou aguentando fazer mais nada, muito cansada. Quem trabalha fora e tem ministério, e tem casa, filho e tudo, você sabe que é difícil. E eu peço perdão. Hoje até eu falei, vou chegar depois de 11 horas no trabalho, fico até mais tarde, mas eu tenho meu compromisso. Então, queridas, eu estava no meu quarto, eu estava aqui passando roupa e ouvindo, e de repente uma parte do livro fala para a gente poder ir para um lugar onde você possa declarar certas coisas com a sua voz alta, para que o inimigo escute realmente. Então eu fui tão impulsionada que eu larguei tudo que estava fazendo. Meu quarto é em cima, eu subi as escadas, eu tranquei a porta e eu comecei a falar, repetir aquelas palavras e profetizar dentro do meu quarto, porque as setas em cima de mim estavam vindo muito pesadas desde sexta-feira passada. Muita batalha, muita luta, muita treva, e eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. E aí, ouvindo o livro, Deus fala comigo, e Deus me revelou algo. Deus fez uma revelação para mim, enquanto eu passava a roupa, antes mesmo de chegar no quarto. Deus me revelou algo, por que isso estava acontecendo. Então eu cheguei lá em cima, falei as palavras proféticas, abri minha boca e fiz outros atos proféticos dentro da minha casa, porque eu sentia necessidade de me correr para os braços do Senhor, porque eu precisava de socorro naquele momento. Mas qual foi o instrumento usado? Um livro que alguém está lendo para mim. Unidade. Deus sabe nossas necessidades. Deus sabe que a igreja do Senhor estava ficando apática quando nós fomos proibidos de cultuar a Deus, quando tivemos que fazer quarentena em nossas casas e sair da igreja, do templo. E Deus, Ele providenciou o telefone, a internet, as lives, o Facebook, os cultos online, para que as pessoas continuassem sendo ministradas dentro de suas próprias casas. Porque, amadas, Deus conhece a nossa necessidade. E aí, a pandemia ainda está, a quarentena afrouxou um pouco, ainda tem igrejas que não voltaram, tem igreja que voltou 30%, tem igreja que membro se desviou, tem igreja que membro foi para outra denominação, tem igreja que membro morreu, e aconteceu N coisas. Mas eu achei interessante que essa ferramenta das lives, tem pessoas que têm dificuldades de ir na igreja, ainda tem doenças sérias que não podem estar em contato, não pode, ainda a vacina não veio para todo mundo ainda, todas as faixas etárias, então ainda tem pessoas que têm uma certa dificuldade de ir para a igreja, mas as lives estão servindo ainda para essas pessoas. E as lives estão servindo para essas pessoas e para outras que também querem e gostam de se alimentar da palavra de Deus. E eu louvo porque todas as pessoas que têm vindo apresentar as lives, fazer as pregações, estão baseando na palavra de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece a sua necessidade. Ele vai usar um audiobook, ele vai usar uma live, ele vai usar uma mensagem, ele vai usar um louvor, ele vai usar uma pregação, ele vai usar até uma carinha dessas que a gente tem no WhatsApp, que manda para a pessoa uma mensagem até eletrônica. Ele vai usar algo, porque ele quer animar você, a você voltar para o convívio, voltar a fazer parte da unidade e orar. Se a sua igreja, se o seu departamento, se as pessoas com quem você lida estão dispersas, faça a sua parte. Ore e tente reuni-las, porque o Senhor, uma das coisas que nos aproxima muito de Deus, uma das coisas que faz o Senhor manifestar a sua glória, a sua unção no meio da igreja, nos cultos, é quando ele vê a igreja unida. A igreja que tem divisão, a igreja que tem fofoca, a igreja que tem pessoas se vangloriando, a igreja que tem pessoas tendo suas próprias e pessoais interpretações da palavra de Deus, passando heresias para os outros, ou falsos ensinamentos, ou estão saindo fora da palavra de Deus e não estão demonstrando o amor, não estão sendo unânimes nas verdades de Deus, nas verdades da palavra, o Espírito Santo, ele se entristece e ele não se manifesta nesse lugar. Aí você vê o culto frio, o culto desanimado, pessoas saindo porque tem algo, igual o pessoal das antigas fala, tem caroço nesse angu. Certo? Então, quando você vê essas coisas, nós temos que correr para os pés do Senhor. Nós passamos por várias situações na nossa igreja. Quando a gente viu algumas coisas estranhas acontecerem, as irmãs correram para os pés do Senhor. Os irmãos correram para os pés do Senhor. O pastor pediu ajuda às guerreiras de oração. A irmã Denise, muitas de vocês sabem disso, das dificuldades que nós passamos. Então nós corremos para o socorro e Deus disponibilizou a solução para a honra e glória do Senhor. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos separados, nós fomos selecionados. Eu falo selecionados porque pode ter irmãos, homens também assistindo essa live conosco. Irmãos, pastores de outras igrejas que estão também. Nós fomos selecionados, escolhidos, separados. Nós fomos chamados por Deus para fazermos diferença nessa geração. Através das ferramentas que Deus quer nos usar. Nós precisamos apenas, queridas, eu sei muito bem o que é isso. Receber pedrada, injustiça, perseguição de todos os lados, de onde você menos espera. Eu sei perfeitamente o que eu estou falando. Não estou falando uma coisa que eu não vivo, não estou falando uma utopia. Eu estou dando o exemplo de coisas que eu passo. Mas no meio a todas as tribulações, como eu tenho tirado experiências do Senhor. De uma semana difícil, Deus me tirar do meio dos meus afazeres para me levar num quarto para lá me fazer revelações. Revelações. Deus me revelou dentro do meu coração. Não usou ninguém, não usou profecia, não usou nada. Deus falou dentro de mim, através da live que eu estava ouvindo, do audiobook que eu estava ouvindo, uma frase que falou, Deus me mostrou, olha por que isso está acontecendo. Olha, o diabo conhece você. Eu conheço você, mas o diabo também conhece você. Ele sabe como você está. E eu devo confessar, fragilizada essa semana. Então, quando ele me viu, isso serve para você também, querida. Eu estou falando isso, dando meu testemunho, porque isso pode acontecer com você, para abrir teus olhos. Quando ele me viu, fragilizada por uma certa situação que me faz chorar cada vez que eu lembro, ele me viu fragilizada nessa semana. Ele fez um bombardeio em cima de mim para me machucar, me ferir, para me fazer blasfemar, para me fazer me calar, para me parar. Ver como um rolo compressor em cima de mim. E Deus, como me ama, Ele me revelou, acorda, porque Ele está te vendo frágil e olha o que Ele está fazendo com você. Foi quando eu corri para o joelho e fui orar e profetizar sobre a minha vida, sobre a minha casa e falar com Deus. Então, queridas, nós precisamos entender e ter discernimento espiritual quando Deus está falando com você. Eu não estou ouvindo esse louvor do nada. Eu não estou ouvindo essa live por nada. Nunca pense isso. Porque ali no meio de toda a live, às vezes não vai ser a live toda.
a pregação toda, mas uma palavra, um versículo vai falar com você e vai dar um choque em você e vai te fazer acordar. Porque as artimanhas de Satanás é lançar bombardeio contra a nossa família, nossa casa, para nos parar e calar nossa boca, porque nós somos bênção na vida das pessoas. Nós somos canais de bênção na vida das pessoas. Nós somos sentinelas e atalaias dentro das nossas próprias casas. E ele sabe disso e ele quer nos parar. Ele quer nos calar a boca. Ele quer nos parar, nos fazer desanimar, achar que Deus está surdo, que não está nos ouvindo. Mas Deus nos ama. Ele revela os seus segredos para nós. Ele nos acorda de madrugada. Ele fala conosco. Ele nos dá discernimento na nossa casa. Olha, isso aí não é natural. Isso aí não é normal. Isso aí é algo espiritual. E você vai, corre para o joelho, corre para a oração, corre para o jejum, corre para a palavra, corre para a igreja, corre para as lives. Você dá seu jeito, mas não fique estagnada deixando o bombardeio vir contra você. Porque lá em Efésios 6, Deus dá todos os passos para você se armar contra as astutas ciladas do adversário. Leia Efésios 6, do 10 em diante, né? Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Deixa eu confirmar para você aqui, para você ler, ó, Efésios 6, exatamente, falei certinho. Efésios 6, do 10 ao 20, ó, porque não temos que lutar contra, versículo 12, contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E diz, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É essa a palavra do Senhor. Você fica firme, você se reveste, você é usada para trazer unidade na tua casa, na tua igreja, com amor, e Deus vai fazer uma grande obra através de você. Porque como nós lemos no outro texto, todas as juntas e medulas precisam estar juntas para que o bom funcionamento do corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Não podemos ter a visão individual, o pensamento individual. Nosso pensamento é coletivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu ainda gostaria de, com essa voz linda que eu estou com ela hoje, mas eu gostaria ainda de louvar com uma estrofe do hino 515 da harpa, que ele fala sobre isso. Se Cristo comigo vai, eu irei. Querida, você não vai sozinha. Você não está sozinha. Você tem um exército que Deus levantou para te ajudar. Um exército de Deus que Ele levantou para te ajudar, para te fortalecer. Você tem sua parceira de oração. Eu tenho duas, tá? Tenho duas. Tem uma na minha igreja, que a irmã Denise implantou essa parceria de oração na nossa igreja e está funcionando muito bem. E tem a minha parceira, pastora Sueli, aqui das Guerreiras. E a Elisângela é da minha igreja. Pastora Sueli, várias vezes eu chego para ela, pastora Sueli, socorro. E eu falo para ela, eu peço oração, ou eu vou numa outra guerreira, que é minha amiga também. Às vezes tem umazinha que eu procuro ela só para ela me ouvir. Eu não quero que ela fale até nada, só quero que ela ouça o meu áudio, que às vezes eu quero desabafar, falo com alguém. Então Deus, Ele coloca anjos na nossa vida, você não está sozinho, você tem alguém. Mas além das guerreiras, além das parceiras, em primeiro lugar, até além do seu marido, até além dos seus filhos, até além de qualquer do seu pastor, tem uma pessoa que não tem hora. Não tem hora. A hora que você procurar, de madrugada, de manhã, de tarde, até debaixo do chuveiro tomando banho, você encontra. É Jesus Cristo. É Ele que nas horas, às vezes, que você não quer falar para a parceira, que você não quer falar para as guerreiras, que você não quer falar para o seu marido, é Ele que te vê lá naquele cantinho, às vezes dentro do quarto sozinha, dentro do banheiro. Ele te vê. Ele sabe como é que seu coração está ferido, está machucado. Como é que a tua cabeça está num turbilhão de pensamentos e atitudes e decisões e lutas que você parece que está sendo amarrada numa teia de uma aranha muito grande, uma teia muito forte. É Ele que vai
A hora que você quiser, Ele vai usar alguém. Ele vai usar o seu próprio Espírito para consolar teu coração. O Espírito Santo estava lá comigo, quando estava passando a roupa. Ele me impulsionou a me retirar sozinha, porque Ele queria me fazer revelações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmã. Sueli, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus mesmo. Porque muita coisa aconteceu para essa live não sair hoje. Mas eu falei, nem que seja uma live, já vai para 1 hora, nem que seja uma live de 20, 15 minutos, mas eu vou fazer. E é Deus que bota palavras na nossa boca. E a gente não escreve tudo que a gente fala, mas Deus, Ele vai fazendo isso aqui, porque nós queremos que as palavras alcancem vidas, e vidas para crescimento, engrandecimento do reino de Deus. Porque nós estamos, amadas, num tempo de curarmos, ajudarmos a curar pessoas. Nós ainda não temos a cura para o Covid. Nós não temos. Mas nós temos em nossas mãos a palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos a oração. Nós temos em nossas mãos a intercessão. E essas podem curar almas, podem curar corações, podem curar feridas, podem confortar vidas, podem animar pessoas desanimadas, podem dar ânimo para aquelas que estão prostradas. Nós temos ferramenta em nossas mãos. Nós podemos ser canais de bênção. O louvor fala assim: se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Se Cristo comigo vai, eu irei para onde Ele mandar. Queridas, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Obrigada pela atenção. Obrigada por aquelas que oraram por mim. E tenham um restante de dia abençoado no nome do Senhor. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Glória a Deus.